Há momentos que precisamos agir, ter ação, com firmeza, sem vacilar, com fé em Deus. É uma atitude que nós precisamos ter. Deus não vai fazer isso por nós. O que o Senhor, o que o nosso Deus pode fazer, Ele faz. Ele vai influenciar naquilo que é impossível para o ser humano. Mas o que é possível, Deus, Ele vai permitir que nós tenhamos atitudes, ação, e isso nós devemos fazer depois de buscá-lo, depois de orarmos, buscando direção, porque o Espírito Santo nos traz direção. Então, tem momentos que eu e você precisamos agir com determinação. Precisamos agir com firmeza, sem vacilar. E aqui nós vamos aprender, aqui na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada. Nós vamos aprender aqui, através de Paulo, um direcionamento que Deus deu a Paulo. Paulo, ele estava preso. E ele estava no navio com outros prisioneiros e eles estavam a caminho da Itália. E a palavra diz que havia 276 pessoas neste navio. E nós vamos observar o que aconteceu durante essa viagem. Qual foi a atitude de Paulo? Para nós também termos atitudes firmes quando é necessário. Não ficarmos vacilando, não ficarmos com dúvida, não ficarmos com medo. Porque quando buscamos a Deus um direcionamento, o Espírito Santo ele nos revela coisas antes de acontecerem. E que foi aqui que Deus, através do Espírito Santo, revelou a Paulo. Então, vamos iniciar agora a nossa leitura, que está em Atos 27. Nós vamos pegar um pedacinho aqui, quando fala dos perigos da viagem, a revelação que Deus deu para Paulo, a atitude quando começou a dificuldade, e até a questão do naufrágio, o que aconteceu no naufrágio do navio. Sabemos que Deus, Ele é todo poderoso e Ele tem o controle da natureza nas mãos dele. Ainda que o diabo, nosso adversário de Deus, ele queira ter influência, porque ele também pode agir na natureza, mas Deus, ele é maior, o poder de Deus é maior. E o Senhor, quando nós clamamos, há uma intervenção divina para que nós venhamos receber um livramento do Senhor. Então, o que aconteceu aqui? Foram dificuldades que eles passaram, que eles poderiam ter morrido diante dessas dificuldades. Mas Deus não permitiu a morte deles. Mas nós vamos observar o que aconteceu e que tudo que aconteceu até eles chegarem à ilha de Malta, até Públio hospedar Paulo ali com todos, né? Tudo que aconteceu ali, a gente vai ver Deus agindo de forma tremenda através da vida de Paulo. E que o Senhor possa agir através da minha vida e da sua vida também. Então, vamos iniciar aqui. Aqui, em Atos 27, vai falar, né, que Paulo ele estava preso e ele foi enviado, foi decidido, né, que eles iriam para a Itália. E foram outros presos junto com ele. E junto estava também um centurião chamado Júlio, que era da corte imperial. E o total de pessoas, junto com o piloto, junto todos que estavam, dava um total de 276 pessoas. Então, o que aconteceu nessa viagem? Houve um momento que fala que, aqui a gente vai ler no 9, Atos 27, 9, fala, depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia de jejum,
admoestava-os Paulo. Olha o que Paulo falou. Paulo disse assim: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também das nossas vidas. Então, quem mostrou isso para Paulo? Foi o Espírito Santo de Deus. E ali, amados, o que aconteceu? Mas o centurião, ele não dava ouvido para Paulo. Aqui no 11 fala, mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia, porque Paulo era apenas um preso. Eles estavam com o piloto, eles estavam ali com o mestre do navio. Então, naturalmente, o centurião deu ouvido para o piloto e para o mestre do navio. Provavelmente, se nós estivéssemos lá no lugar deles, poderíamos ter dado também. Mas, amados, quando um homem de Deus, que tem intimidade com Deus, ele ora, ele busca, ele está sempre ali, em comunhão com Deus. O Espírito Santo de Deus fala através da vida dele. É Deus falando. Não era apenas Paulo falando, era Deus falando através da vida de Paulo. Então, nós vamos observar que Deus ele é muito maior do que esse mestre do navio e muito maior do que esse piloto. Porque o nosso Deus, ele conhece todas as coisas. Então, na verdade, não foi Paulo que falou dele mesmo. Foi Deus que revelou a ele. E ele falou como se fosse Deus falando com aquele centurião. Aí o que aconteceu? Aconteceu, amados, que houve um momento em que eles estavam perto da ilha de Creta. E olha o que aconteceu. No 14 fala, entretanto, tão muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euraquilão. Olha, gente, olha aí o poder da natureza aí. Olha a dificuldade que eles foram passar. Olha o que Paulo falou. Então veio o que? Um tufão de vento. E isso descontrolou completamente a viagem deles. Nós vamos lembrarmos da tempestade, quando Jesus acalmou o vento. Jesus acalmou aquela tempestade. E quando nós observamos, eu vou dar para vocês aí os evangelhos que falam sobre quando Jesus, ele acalma a tempestade. Então, Lucas 8, 22 a 25, Mateus 8, 23 a 27 e Marcos 4, de 35 a 41. Lá vai falar que Jesus acalma a tempestade. E em Lucas 8, 22 a 25, nós vamos observar que Jesus ele vai afirmar para os seus discípulos: passemos para o outro lado. Essa foi a palavra de Jesus Cristo. E Jesus, amados, ele era cheio do Espírito Santo. A Bíblia afirma isso. Ele estava aqui na terra como eu e você, com o propósito de salvar toda a humanidade. Mas ele não usava os seus poderes. Ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. E Jesus, ali cheio do Espírito Santo, ele afirmou isso. Mas veio também aquela grande tempestade, os discípulos correndo o risco de vida. Eles foram lá e acordaram o mestre, que está em Mateus 8, 24, e acordaram o mestre para que Jesus impedisse eles de morrerem. E Jesus, quando acordou e acalmou aquela tempestade, ele deixou uma palavra de exortação aos seus discípulos. Ele falou com eles: homem de pequena fé, por que vocês são tímidos? Quer dizer, vocês tiveram medo, vocês não tiveram fé. E não foi isso que eu ensinei para vocês. Eu ensinei para vocês terem fé e não medo. E Jesus deixou essa palavra para os discípulos. Significa que os próprios discípulos ali poderiam ter, através da palavra, porque Jesus já deu aquela autoridade para eles, através do poder da fé,
porque tudo é possível aquele que crê. Eles poderiam ter ordenado aquele mar, aquela tempestade que acalmasse, mas eles acordaram Jesus. Por isso Jesus deixou essa palavra para eles. Mas aqui vamos voltar para Paulo. Então ali eles estavam num tufão, onde houve todo aquele trabalho, né, onde eles estavam correndo risco, e aconteceu o quê? Que no terceiro dia, com as próprias mãos, lançavam ao mar a armação do navio. E eles estavam perecendo. E olha o que Paulo falou para eles. Paulo deu uma palavra de ânimo. Quando Paulo fala, não temas, quer dizer, não tenham medo. Porque os discípulos de Jesus, eles tiveram medo. Paulo falou, vocês não vão ter medo. Porque é preciso que compareça perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Então Deus, para quem que Paulo falou isso? Para o centurião. Para o centurião, olha. Não tenham medo, não tenha medo, não temas, vocês não podem ter medo, porque Deus, pela sua graça, ele falou. Então, assim como Jesus falou com seus discípulos, nós vamos chegar do outro lado, Paulo também falou, foi com firmeza, nós vamos comparecer perante César. E ele falou, tenham bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo que me foi dito. Então, ali, amados, ele foi o quê? Ele falou com firmeza para aquele pessoal. Só que, aqui fala, quando chegar a 14ª noite, sendo eles batidos de um lado para o outro no mar asiático, eles estavam no mar asiático, aqui a gente vai observar isso no versículo 27, ali, amados, realmente começou a ter mais e mais problemas. E eles começaram a orar para amanhecer o dia rápido. E Paulo afirmou outra coisa. Ele falou assim, os soldados, eles queriam colocar o bote, né? E eles, cascar fora. E que o navio se afunde com esse povo aí, com esses presos aí. Mas Paulo falou bem assim, firme. Se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Olha a firmeza. Ele falou, olha, vocês precisam permanecer a bordo, porque senão ninguém vai se salvar. E aí, o que eles fizeram? Então, os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. E eles não entraram naquele bote. Aí começou a amanhecer. Paulo falou, olha, vocês vão comer agora. Paulo pegou o direcionamento, foi firme com aquele povo e falou, olha, vão crer em Deus, todo mundo vai comer, vocês estão com fome, nós vamos comer. E eles comeram, e com a comida que eles comeram, aqui fala no 36 que eles cobraram ânimo. E eles cobraram ânimo porque eles comeram. Eles tiveram força. E aqui no 37 revelam, estávamos no navio 276 pessoas ao todo. E aí eles aliviaram, eles comeram e depois pegaram o trigo, jogaram ao mar para aliviar o navio. Mas mesmo assim, amados, nós vamos ver no 41 que o navio, dando porém num lugar, olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Dando porém, olha o que aconteceram, gente, levantando as âncoras, deixando-no ir ao mar, largando também as amarras do leme e, alcançando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Eles falaram, né, aquele piloto com aquele mestre do navio, falaram, nós vamos para a praia, tem terra aqui perto, nós vamos para lá. Só que olha o que aconteceu, mais outro imprevisto, porque aqui a gente viu o imprevisto do tufão. Agora acontece mais um imprevisto. Quando eles estavam indo, pensando que eles estavam em segurança, olha o que aconteceu, o que revela aqui no 41. Eles deram num lugar onde duas correntes se encontraram. E ali, quando as duas correntes de água se encontraram ali, o que acontece? Olha o que acontece. Encalharam ali o navio e a proa encravou-se e ficou imóvel. Mas a popa se abria pela violência de quê? Das águas. Então ali o mar ficou encalhado e ali a violência das águas começou a o quê? Destruir esse navio.
E aqui, gente, olha o que os soldados falaram. O parecer dos soldados era que matassem os presos para que nenhum deles nadando fugissem. Em vez daqueles soldados estarem preocupados em salvar a eles e os presos também, eles queriam que aqueles presos morressem. Você falou, não, vamos matar todos os presos, vamos tentar nos salvar. Mas o centurião não permitiu. Não permitiu, porque se matassem todos os presos, estariam também matando a Paulo. Então, por causa de Paulo, o centurião não permitiu, porque eles já tinham visto o que Paulo estava fazendo, que Paulo estava com a direção de Deus. O centurião ele já tinha observado que Paulo estava sob a direção de Deus. E aconteceu que, mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-os de o fazer, está no 43, e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais que se salvassem, uns em talvas e outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. Então a palavra de Paulo se cumpriu. A palavra de Paulo se cumpriu quando ele afirmou que eles iriam chegar. Que ele falou assim, olha, no 34 ele diz, pois nenhum de vós perderá nem mesmo o fio de cabelo. Olha o que ele falou. Paulo aqui no 34 falou que nenhum de vós perderá nem mesmo o fio de cabelo. Então ali eles chegaram ao mar. Ao mar, eles chegaram ali à terra. E eles foram nadando e segurando nos destroços do navio até chegar lá. E ninguém morreu. Então aqui nós recebemos uma lição, gente, de sermos pessoas guiadas pelo Espírito Santo e termos firmeza nas decisões, mesmo diante de autoridades. Porque aqui Paulo estava sob autoridade aqui, primeiro do centurião, depois tinha o mestre do navio e o piloto do navio, que eram autoridades naquele navio. E ele enfrentou os três para que a vontade de Deus se cumprisse, para que a palavra de Deus se cumprisse. E nós sabemos que a vontade de Deus ela é boa para nós. E precisamos estar sob a direção de Deus. Assim como Paulo orou, nós devemos orar. Assim como Paulo buscou a Deus e Deus deu para ele uma resposta do que deveria ser feito, nós também precisamos buscar a Deus e recebermos de Deus uma resposta do que temos que fazer em meio às dificuldades e vencermos no nome de Jesus. Amém?